Crônicas de um Mundo Estranho. O Restaurante do Tempo. Uma refeição com viagem no tempo inesperada. O restaurante é uma mistura de diner dos anos 50 com uma decoração futurista, toda feita de espelhos que distorcem as imagens. Em um bairro qualquer, existe um restaurante que serve mais do que comida. Serve o tempo, não o tempo de relógio, mas o tempo de experiências. Ao entrar no "o tempo é agora", o cliente não sabe se vai viver o passado, o futuro ou até mesmo criar o seu próprio futuro. João, um homem comum que entra no restaurante sem saber o que esperar. João senta e recebe o cardápio, onde as opções são absurdas. Café com memórias de 1987, sopa de primeira data com a ex-namorada, hambúrguer de futuro imediato. Ele pede café com memórias de 1987, curioso sobre o que isso poderia significar. Ao beber o café, João é transportado instantaneamente para 1987, em uma versão distorcida de sua infância, onde ele encontra seu antigo eu, que o olha como se já soubesse o que ia acontecer. João tenta mudar o futuro, mas a história parece já estar escrita. É assim que o tempo funciona aqui. Você acha que pode mudar algo? Mas, no fundo, você está apenas repetindo os erros que já cometeu. João retorna ao restaurante, mas algo está estranho. Ele percebe que cada cliente que entra parece ter viajado no tempo, e todos estão agora em um loop infinito. Ele tenta pagar a conta e sair, mas não pode. O garçom apenas diz: "O tempo é agora, João. Não adianta sair." O Museu dos Gênios Desaparecidos. O Museu dos Gênios Desaparecidos é uma construção enorme, repleta de estátuas e bustos de figuras históricas, mas com um detalhe estranho. Os bustos estão sempre se movendo, como se estivessem tentando se livrar das estátuas. Personagem principal. Clara, uma estudante de história, entra com sua turma para uma visita ao museu. O guia, um homem de aparência excêntrica, explica que os gênios da história, Einstein, Da Vinci, Ada Lovelace e outros, foram capturados em uma realidade alternativa onde suas mentes são preservadas. Mas seus corpos, digamos que seus corpos estão em modo descanso. Eles podem ser vistos em vitrines, mas com um pequeno problema. Eles continuam tentando fazer invenções malucas enquanto estão em um estado de dormência. Clara, curiosa, se aproxima de um dos bustos de Da Vinci e, de repente, o busto começa a falar, revelando que ele teve uma ideia para uma máquina do tempo. Mas está em um loop de café agora. No momento em que Clara toca a vitrine, ela é puxada para uma sala secreta, onde um Da Vinci meio louco começa a explicar como ele tentou criar a máquina do tempo, mas acidentalmente a ligou para o futuro. E agora ele só está tomando café em diferentes períodos históricos. Quem diria que os maiores gênios da história acabariam criando mais problemas do que soluções? O que nos resta é perguntar: estamos em um mundo real ou em uma exibição de arte que ninguém realmente entendeu? Episódio 3. O mundo onde as pessoas são elétricas. Vatópolis é uma cidade futurística onde todos os habitantes são feitos de energia elétrica pura. As ruas brilham, os carros flutuam e, ao conversar com os moradores, é possível ver as faíscas saindo de seus corpos. Personagem principal. Marcos, um cientista que viaja até Vatópolis para estudar essa estranha cidade. Cena 2. A vida elétrica. Marcos é apresentado ao funcionamento de Vatópolis. Os habitantes têm suas energias recarregadas em estações específicas e podem ser desligados, como se fossem aparelhos eletrônicos. Existe uma grande loja de reparo de humanos, onde as pessoas podem ser consertadas quando suas energias estão baixas ou se sofrerem curtos-circuitos. Marcos decide experimentar o processo de desligamento para entender como funciona. No entanto, algo dá errado, e ele se vê preso em uma versão bizarra de si mesmo, onde se mistura com uma máquina de café e começa a produzir café de suas próprias mãos. Em Vatópolis, até os maiores experimentos científicos podem acabar com café e faíscas.
Afinal, quem não adoraria ser uma torradeira humana por um dia? Episódio 4. O mundo das férias eternas. Tema: um resort onde ninguém nunca volta. Um grupo de amigos chega a um resort isolado chamado Eternity's End, prometendo férias sem fim. O lugar é perfeito. Praias paradisíacas, comida deliciosa e atividades infinitas. Mas há uma pegadinha. Os hóspedes não podem sair. Eles estão presos em um ciclo eterno de diversão e não conseguem lembrar de como chegaram lá. Personagem principal, Lara, a mais cética do grupo, começa a questionar a realidade do lugar. Cena 2. A realidade disturbante. À medida que os dias se passam, Lara começa a notar que os outros hóspedes estão agindo de forma cada vez mais estranha. Eles começam a se comportar como robôs, repetindo os mesmos gestos e palavras. Ela tenta sair, mas sempre acaba de volta na praia, como se nada tivesse acontecido. Lara descobre que o resort foi criado por um grupo de cientistas para estudar o comportamento humano em um ciclo de prazer eterno. Porém, quando ela finalmente tenta fugir, ela percebe que ela mesma se tornou parte do experimento e que nunca mais poderá sair. O final é um mistério. Será que ela está viva ou em um pesadelo virtual? Porque, no fim das contas, todo mundo precisa de férias, até que a eterna diversão comece a ficar monótona.